Olá, povo de Deus, graça e paz. Tudo bem com vocês? Pastor Enoque Filho passando aqui para deixar mais uma pequena reflexão da palavra de Deus. Provérbios capítulo de número 16, verso de número 4, escrito está: Deus fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia mau. Vamos falar um pouco acerca do dia mau? O dia mau é um dia que todos nós queremos riscar da nossa agenda. É um dia que ninguém quer passar por ele, mas o dia mau, tenha a certeza e acredite nisso, o dia mau é tão necessário como o dia bom. O dia das dificuldades, o dia das intempéries, o dia negro da nossa história nos faz tão bem quanto o dia bom. A Bíblia nos diz em Provérbios 16:1 que ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da boca. Você já imaginou se o Senhor nos desse a autoridade de escolher que na nossa história o dia mau não fizesse parte dela? Consequentemente, nós iríamos riscar da nossa agenda, da nossa vida, da nossa história, os dias ruins, as pessoas maus que passaram por nós, que nos causaram prejuízos, que nos trouxe dias negros, dias de lamentos, de tristeza, de angústia. E tudo isso é tão necessário na nossa vida para o nosso amadurecimento, para produzir em nós experiência, para nos dar habilidades físicas, psicológicas, sentimentais, espirituais. O dia mau nos conduz ao dia da reflexão. O dia mau nos conduz à experiência, ao amadurecimento. O dia mau nos molda. O dia mau nos mostra que existem limites para a nossa existência, para atitudes que nós temos que tomar. Lembre-se do filho pródigo, que no capítulo de número 15 do Evangelho segundo Lucas, do verso 11 em diante, ele toma uma atitude precipitada, porque ele queria algo que lhe pertencia, mas não era tempo. A herança que era dele. Precipitada foi a atitude porque ele pediu em um tempo que ainda não era propício, ele não tinha maturidade, ele não saberia administrar a situação, ele estaria eufórico em ver tanto ouro, prata, servas e animais em suas mãos. Ele iria pegar com as mãos e deixar sair entre os dedos, e foi o que aconteceu. Mas foi necessário o dia mau bater em sua porta. Capítulo de número 15, verso 17 do Evangelho de Lucas, nos diz que ele está dentro de um chiqueiro, tomando conta de porcos, na qualidade de escravo, porque tomar conta de porcos naquela época era trabalho para escravos. Então sai da casa do pai um filho fazendeiro, portador de bens, em um dia bom. A euforia tomou seu coração, o desejo de ostentação estava em sua alma, porque o que ele cogitou foi exatamente isso. Na casa do meu pai eu tenho tudo, mas eu quero ostentar, eu quero ter liberdade, eu quero viver uma vida livre,
Eu quero quebrar regras. Eu preciso quebrar princípios. E foi o que ele fez, mas se esqueceu que com Deus, quem quebra princípios, por princípios será quebrado. O dia mau vai bater na porta. E o dia mau é necessário. O dia negro é necessário. O ímpio da nossa história é necessário. Quem disse isso foi Deus por via dos lábios de Salomão, em 16:4 de Provérbios, quando escrito está, e eu já recitei no início, Deus fez todas as coisas para os seus próprios fins, para os seus desígnios, para os seus propósitos. Até o ímpio, o homem que não tem piedade, o homem ruim, de natureza mal, de coração maléfico, de sentimento satânico, até este Deus fez para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia mau. Deixa de atribuir ao diabo o dia mau da sua história. Deixa de atribuir ao diabo aqueles que vêm no seu caminho para mexer com seu intelecto, com seu sentimento, com a sua vida espiritual, porque se não fosse para acontecer, ele não passaria na sua história. O ímpio está escrito nos anais da história, faz parte do seu crescimento, do seu desenvolvimento psicológico e do seu equilíbrio emocional. No campo das ideias, a inteligência que nós temos foi dada por Deus. No campo da natureza humana, dos nossos sentimentos, foi dada por Deus também a força, a capacidade, o entendimento, a inteligência. Mas existem momentos que Deus vai mexer nela para ver aonde está o nosso equilíbrio. Aí você me pergunta, pastor Enoque, você é expert nesta área? Você passa assim, tirando de letra? Meu filho, minha filha, se eu tirasse de letra, eu não estaria aqui trazendo um conselho para você. O apóstolo Paulo disse que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, mas o mal que ele não queria, ele acabava fazendo. E quem foi Paulo? O maior missionário que a Bíblia pôde registrar depois de Cristo. Paulo se lamentou, se reclamou, pedindo ao Senhor que lhe tirasse um espinho que tinha na sua carne. E o Senhor olhou para Paulo e disse somente, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na vida do homem, que entende, em outras palavras, que entende que ele tem que sofrer por minha causa, mas de boa vontade. Com isso, Deus revelou para Paulo que aquele espinho que ele tinha estava moldando a sua estrutura e tirando dele a sua capacidade de entender que ele estava lutando com a força do seu braço, mas que a força que ele tinha vinha de Deus. O espinho na carne de Paulo era um dia mau batendo em sua porta. Espinho fala de algo que não faz parte do nosso corpo. E espinho na carne dá a ideia de um corpo estranho, algo que está em nós, mas que não pertence a nós. Embora muitos teólogos tenham diversos tipos de ideia acerca do espinho da carne de Paulo, na sua inércia, na sua ignorância, tenta desenhar alguma coisa e ainda diz no final, e diz o historiador. Não precisamos de historiadores, precisamos de discernimento, de entendimento, de examinar mais a palavra, de buscar com afinco, com desejo, com a alma ardente. E o Espírito Santo, como diz em João 16:8, que vem para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, nos trará entendimento e nos conduzirá aos caminhos mais excelentes. E nem sempre o caminho excelente é um caminho sem obstáculos. Os obstáculos é o que nos faz compreender que nós precisamos ter força e capacidade para romper e viver um dia de cada vez. Não viver aquele dia olhando para o passado e se lembrar do passado, trazer apenas as experiências positivas,
mas viver o presente e pedindo a Deus que lhe permita um futuro de glória e de graça, se não aqui na terra, mas que o nosso futuro seja na glória. O dia mau é o que nos traz todo esse entendimento, é o que nos faz entender o quanto nós somos dependentes de Deus. Eu tenho o costume de dizer que aquele que prioriza Deus em sua vida torna-se prioridade nas mãos de Deus. Não despreze o dia das pequenas coisas, porque você não alcançará os grandes projetos de Deus desprezando os pequenos planos. Guarda isso no teu coração. Deus fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia mau. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Bendito Deus, Pai eterno e santo que está nos céus. Eu quero te louvar pela tua bondade de me permitir ser instrumento teu para a edificação do teu povo. Eu não tenho privilégio nenhum, Senhor, aqui na terra diante dos homens, mas o nosso conceito pode estar crescendo contigo e tendo os teus benefícios por ser um trabalhador da tua seara. E eu te peço, Senhor, que o Senhor continue dando entendimento, discernimento e sabedoria aos meus irmãos que nos ouvem agora, para que eles venham passar as etapas da vida cristã, rompendo com maturidade espiritual. Abençoa este lar que está em conflito. Abençoa este relacionamento que estava para se dissolver porque o dia mau bateu na porta. Que eles possam compreender que eles precisam, Senhor, não de se separar ou de separar-se um do outro, mas que eles precisam de diálogo, que eles precisam da tua presença, que esses filhos que não dialogam com seus pais, que eles precisam honrá-los, porque a sua existência depende muito do princípio da honra, como nos dizem Efésios 6, 1, 2 e 3. Ó Pai, abençoe este lar, esta família, esta pessoa, este empreendimento em que eles estão. Cobre-os com teu sangue, traz a tua paz. E se porventura eles estiverem vivendo o dia mau da sua história, que eles não desprezem este dia, mas que eles busquem em ti entendimento para passar, estar de pé e glorificar o teu nome do outro lado. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, desde agora e para todo o sempre. Amém. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Logo, logo passaremos aqui com mais uma reflexão da Palavra de Deus para o teu elevo espiritual. Um abraço a todos. Fiquem na paz do Senhor.